Olá, meu nome é Maurício e nesse áudio nós vamos ver como fazer uma limpeza de arquivos no computador. Arquivos temporários, registros de navegação pela internet, registro de downloads, registro de arquivos abertos, etc. Lixeira e por aí vai. Bem, existem programas que fazem isso, programas externos ao Windows, programas de terceiros, como a gente costuma falar, que fazem isso muitas vezes até de maneira mais rápida e melhor. Mas caso a pessoa não tenha nenhum desses programas, um deles, por exemplo, é o CCleaner, né? Mas digamos que a pessoa não tenha nenhum desses programas, não tem problema. O próprio Windows oferece algumas ferramentas que produzem um resultado muito bom. A pessoa não deve deixar de fazer uma limpeza no computador periodicamente, por não ter um programa externo. Pode usar as próprias ferramentas do Windows, é o que a gente vai ver a partir de agora. Bem, eu vou em alguns locais, né? Não é obrigatório seguir essa sequência que eu vou seguir. A pessoa pode começar por qualquer um desses locais que eu vou mostrar onde a gente deve fazer limpeza, né? Pode ser um deles somente, se a pessoa quiser, não precisa usar todos esses recursos e não precisa seguir essa sequência que eu vou seguir. Então vamos lá. Bem, o primeiro recurso que eu quero mostrar é um chamado Prefetch. Sem querer entrar em detalhes o que significa cada um desses recursos, para o áudio aqui não ficar muito longo, mas basicamente o Prefetch são registros de programas executados pela primeira vez no Windows, programas abertos no Windows, etc. Registros de atividades, de programas que a pessoa vai abrindo ao longo do tempo. Então vamos lá. Para acessar para acessar o Prefetch, a gente segura o botão iniciar, não solta e dá um toque na letra R, em seguida solta o iniciar. Executar diálogo, digite o nome de um programa, pasta, documento ou recurso da internet e o Windows o abrirá para você. Aqui a gente digita Prefetch, eu vou soletrar Prefetch. É possível e que em seguida tem que pressionar Enter, né? Depois de digitar Prefetch, tem que pressionar Enter. É possível que surja uma mensagem dizendo no momento você não tem acesso a esse recurso. Aí tem o botão continuar. Pressiona a barra de espaço ou Enter no botão continuar, não tem problema. Vamos ver se vai aparecer para mim. Eu vou digitar aqui. Enter. Desktop list, Prefetch janela, árvore, modo de exibição de itens, lista, reagir, bot não selecionado, 1 de 259. Para mim não apareceu essa mensagem, porque eu já tinha aberto esse recurso uma vez. Normalmente aparece esse aviso, você não tem, no momento você não pode acessar esse recurso, quando é a primeira vez que a pessoa vai abrir esse Prefetch, né? No meu caso aqui não apareceu, tudo bem. A gente observou que ele falou uma quantidade de itens que ele tem registrado aqui. Eu vou pressionar uma seta para baixo e uma para cima. Reagir bot 1 de 259. 1 de 259. Bem, não importa. Aqui entre pastas e arquivos tem 259, né? Reagir bot 1 de 259. É claro que o total é maior porque tem os arquivos dentro de cada pasta. Bom, para excluir, a gente seleciona com Ctrl A, selecionado. Shift Delete para excluir. Excluir vários arquivos, diálogo, tem certeza de que deseja excluir permanentemente estes 259 itens? Sim, botão Alt mais S. Espaço. Espaço, Prefetch arquivo em uso, excluindo 259 itens de Prefetch 3%, concluído grupo. Tentar novamente, botão Alt mais R, Alt mais R. Essa mensagem é normal, porque alguns arquivos estão em uso no momento, então não é possível excluir. O Windows não permite que a gente exclua serviços, arquivos que estejam em uso no momento. Então, quando der essa mensagem, a gente faz o seguinte, uma seta para cima. Fazer isso para todos os itens atuais, caixa de seleção não marcado, somente leitura. Marca com a barra de espaço. Espaço, marcado. Seta para a direita até ignorar. Tentar ignorar, botão Alt mais I, Alt mais I. Espaço. Aí ele vai
excluir o que pode ser excluído e vai ignorar aquilo que não pode ser excluído. Espaço 11%, 22 por prefete janela, modo de exibição de itens lista, PFPRI 96.400 e... Sobrou só um, na verdade, aí, ó, seta para baixo e para cima, então ele excluiu 258 itens. Vou fechar com Alt F4. Recorde som de um diálogo. Bem, Desktop. um outro recurso, vamos à limpeza de disco. Lembrando, não é obrigado a seguir essa sequência que eu estou seguindo, pode começar pelo recurso que a pessoa quiser. A limpeza, a famosa limpeza de disco, que é uma ferramenta do Windows que é bem aceitável, produz um resultado muito bom, né? Bom, para abrir a limpeza de disco, a gente pode fazer da seguinte maneira. Pressiona o botão iniciar e solta. Iniciar janela, pesquisar janela, caixa de pesquisa, edição em branco. Digita a palavra limpeza e nem precisa ser a palavra inteira. Normalmente até a letra P, L-I-M-P. Limpeza de disco, aplicativo, pressione à direita para mudar a visualização de um nível 1. Limpeza de disco, aplicativo. Enter. Limpeza de disco, selecionar unidade de diálogo, selecione a unidade onde será executada a limpeza. OK botão. Aqui ele está dizendo, selecione a unidade onde será executada a limpeza. Por padrão, a unidade que já vem selecionada é a unidade C, que é essa mesma que a gente tem que limpar. Por quê? Porque é na unidade C, no disco local C, onde ficam instalados o Windows e todos os programas, e os registros de arquivos temporários, navegação pela internet, etc., ficam nessa unidade, na unidade C. Na dúvida se a pessoa, será que eu estou mesmo com a unidade C selecionada? Pressiona uma vez o Shift Tab para confirmar. Unidades, caixa de combinação, C, recolhido Alt mais I. C, tá selecionada. Se não tivesse, com a seta para baixo e para cima, eu selecionaria a letra C. Tab até OK. OK botão. Eu vou pressionar a barra de espaço e ele vai fazer uma análise. O tempo dessa análise demora de acordo com o processador e com a quantidade de arquivos a serem limpos. Espaço. Limpeza de disco, diálogo calculando, caixa de sombreador de limpeza de disco para C. Diálogo, limpeza de disco, página de propriedades. Você pode usar a limpeza de disco para liberar até 338 MB de espaço em disco em C. Total de espaço. Bom, ele fez uma análise rápida e deu o resultado para mim. Você pode usar a limpeza de disco para liberar até 338 megas. É pouco, né? Mas já é um espaço que eu posso liberar, é claro, né? Esse espaço também vai variar de acordo com o tempo que a pessoa fica sem fazer limpeza de disco. Tem gente que tem computador e se bobear não faz a limpeza de disco nunca. E aí com o tempo o computador vai ficando cheio de arquivos, pode causar travamentos, lentidão, etc, né? Bem, aqui ele está dizendo, você pode usar a limpeza de disco para liberar até 338 megas. No momento, ele está numa lista onde tem os arquivos, os locais onde ele vai limpar. Alguns estão marcados, outros estão desmarcados. Ele vai limpar o que tiver marcado. O usuário pode marcar ou desmarcar aquilo que ele quiser. Eu normalmente marco tudo para ele limpar, fazer uma limpeza geral. Porém, se tiver algum local, por exemplo, a lixeira, eu não quero que ele esvazie a lixeira, então eu deixo desmarcado. O que tiver desmarcado, ele não limpa. Então vamos lá. Na dúvida se eu estou na lista ou não, eu posso fazer o seguinte, Tab, descrição, Shift Tab. Arquivos a serem excluídos, lista Alt mais A. Lista, seta para baixo, arquivos a serem excluídos, lista, seta para baixo, vem o primeiro item. Arquivos de programas baixados, 0 bits, caixa de seleção marcado 1 de 7. Arquivos de programas baixados, 0 bytes, está marcado. Aqui tanto faz, como não tem nada para ele limpar, tanto faz. Quando tem 0 bytes, tanto faz estar marcado ou não. Seta para baixo. Arquivos de internet temporários, 744 KB, caixa de seleção marcado 2 de 7. Está marcado, eu vou limpar, tem pouca coisa para limpar, mas eu vou limpar assim mesmo. Que é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente junta bastante coisa, né? Seta para baixo. Caixa de sombreador direct décimo, 0 bits, caixa de seleção marcado 3 de 7. 0 bytes está marcado, pode continuar mesmo tendo 0 bytes, pode continuar marcado, não tem problema. Seta para baixo. Arquivos de otimização de entrega, 1,59 MB, caixa de seleção marcado 4 de 7. Está marcado. Lixeira, 314 MB, caixa de seleção marcado 5 de 7. No meu caso está marcado porque eu já tinha feito essa limpeza de disco, acho que há uns 2 dias atrás.
Seta para baixo. Arquivos temporários, 12,2 MB, caixa de seleção marcado 6 de 7. Bom, para mim acho que vai estar tudo marcado, né? Aí depende, a pessoa marca ou desmarca aquilo que ela quiser. Seta para baixo. Miniaturas, 10,0 MB, caixa de seleção marcado 7 de 7. Tudo está marcado. Essa primeira verificação aqui é o que eu chamo de limpeza primária, né? A limpeza, uma primeira limpeza. Existe uma limpeza profunda que eu vou falar daqui a pouco. Bem, aqui eu estou na lista, seta para baixo, para cima, eu seleciono qualquer um desses itens. Digamos que a pessoa se depare com um item assim, ela não saiba o que significa e fica na dúvida, será que eu marco, será que eu não marco para poder fazer a limpeza? Na verdade, pode marcar tudo aqui, porque é uma ferramenta segura. Mas caso a pessoa esteja na dúvida do que significa cada um desses itens, tem uma maneira de saber, existe uma rápida descrição do que significa cada um desses itens. Por exemplo, eu vou me posicionar em um aqui, seta para cima, Arquivos temporários. para baixo. Miniaturas, 10,0 MB, caixa de seleção marcado 7. Miniaturas, está dizendo que tem 10 megas mais ou menos para limpar. Aí eu fico na dúvida, o que significa isso? Será que eu deixo marcado ou não, né? Se eu selecionar qualquer item dessa lista e pressionar um tab, ele vai dar uma rápida descrição do que significa aquele item que eu selecionei. Tab. Descrição: o Windows mantém uma cópia de todas as miniaturas de figuras, vídeos e documentos para que possam ser exibidas em menos tempo quando você abrir uma pasta. Se você excluir essas miniaturas, elas serão criadas automaticamente quando necessário. Limpar arquivos do sistema, botão Alt mais S. Bom, e no final ele mostrou o botão limpar arquivos do sistema. Bom, para fazer a limpeza, eu não vou fazer agora, porque eu vou mostrar essa questão da limpeza mais profunda. Tab. OK botão. Eu iria indo aqui no botão OK, eu pressiono barra de espaço, ele vai perguntar, deseja mesmo fazer a limpeza de disco? Mais ou menos isso. E vai estar no botão excluir arquivos, aí eu pressiono barra de espaço. Mas antes de pressionar a barra de espaço nesse botão OK, eu vou mostrar essa questão da limpeza mais profunda. Limpeza de disco, página de propriedade, arquivos a ser excluídos, lista, miniatura. Eu voltei com Shift Tab até na lista. Um tab. Descrição: o Windows mantém uma cópia. Aqui onde ele fala descrição, ele está posicionado no seguinte botão. Insert Tab para ler o nome do botão. Limpar arquivos do sistema, botão com foco Alt mais S. Esse, limpar arquivos do sistema. Esse recurso aqui, esse botão, oferece a possibilidade de uma limpeza mais profunda. Arquivos de sistema, por exemplo, registros do antivírus, registros antigos, né? De atualizações, registros de atualizações e algumas outras possibilidades ali que eu não vou lembrar de cabeça agora tudo. Se eu fizer essa limpeza primária que eu acabei de fazer aqui, essa primeira limpeza, normal, ele vai liberar para mim 338 megas. Eu posso pedir para ele fazer a verificação profunda, que aí ele vai reiniciar essa ferramenta da limpeza de disco e vai ver se tem mais alguma coisa para limpar ali, arquivos de sistema que não estão sendo usados, que não são mais necessários, digamos assim. Então, em cima desse botão, limpar arquivos do sistema, botão com foco Alt mais. Lembrando, ele fica um tab depois da lista. Arquivos a ser excluídos. Aqui é a lista, ó, seta para cima. Arquivos temporários, 12, para baixo. Miniaturas, 10. Um tab. Descrição: o Windows mantém uma cópia. É que primeiro ele fala a descrição do que significa o item anterior, mas já está posicionado no botão. Para confirmar, eu posso pressionar Insert Tab. Limpar arquivos do sistema, botão com. Ou Insert seta para cima. Limpar arquivos do sistema. Ou depois que ele falar a descrição, ele fala o nome do botão. Tudo bem. Limpar arquivos do sistema. Espaço. Limpeza de disco. Selecionar unidade de diálogo. Selecione a unidade onde será executada a limpeza. OK botão. De novo, ele está perguntando. Selecione a unidade onde será executada a limpeza, porque ele vai fazer uma segunda etapa de verificação. Eu vou confirmar se está na unidade C. Shift Tab. Unidades, caixa de combinação, C. Recolhido ao. Tá. Tab até OK. OK botão. Espaço. Espaço. Limpeza de disco, diálogo calculando, caixa de sombreador direct, décimo examinando, cancelar botão, 9%, 36%, 68%, limpeza de disco para C. Diálogo, limpeza de disco, página de propriedades, você pode usar a limpeza de disco para liberar até 347 MB de espaço em disco em C. Total de espaço. Aqui, antes, na primeira limpeza, ele iria liberar para mim 338 megas. Aqui já vai liberar um pouquinho mais, 347 megas, né?
Então ele vai liberar aí cerca de 9 megas a mais para mim de espaço. Né? São 9 megas de arquivos que eu não estou usando, que não são necessários para o computador. Tudo bem. Ele voltou para a lista. Só para a gente verificar, na lista agora, além daqueles itens que tinha antes, tem mais alguns. Por quê? Porque ele fez uma verificação mais profunda. Seta para baixo e para cima. Microsoft Defender Antivírus. Arquivos de Microsoft Defender Antivírus 8,47 MB, caixa de seleção marcado 1 de 10. Está marcado, né? Bom, aí eu vou verificar o que tiver marcado. Se eu quiser eu deixo marcado ou não. E o que tiver desmarcado, se eu quiser eu marco ou não. Aí aqui é opcional. Arquivos de programas baixados, 0 bits, caixa de seleção marcado, arquivos de internet temporários, 744 KB, caixa de seleção marcado 3. Ele está mostrando o que ele encontrou antes e mais alguns itens. Caixa de sombreador direct décimo, 0 bits, caixa de seleção marcado, arquivos de otimização de entrega, 1,59 MB, caixa de seleção marcado, pacotes de nível de dispositivo, 0 bits, caixa de seleção marcado. Eu estou indo com a seta para baixo. Arquivos de recursos de idioma, 0 bits, caixa de seleção não marcado, 7 de 10. Bom, como está 0 bytes... Pacote arquivos de recursos de idioma, 0 bits, caixa de seleção não marcado, 7. Tanto faz, deixar marcado, desmarcado. Aqui está desmarcado, não tem problema. Deixar arquivos de recursos de idioma, 0 bits, caixa de seleção não marcados. Posso deixar desmarcado, porque não tem nada para limpar mesmo. Lixeira, 314 MB, caixa de seleção marcado 8. Arquivos temporários, 12,2 MB, caixa de seleção marcado miniaturas, 10,0 MB, caixa de seleção marcado 10. Pronto, já fiz a verificação profunda, agora sim eu vou no OK, tab. OK botão. Espaço. Espaço, limpeza de disco, diálogo, tem certeza de que deseja excluir permanentemente estes arquivos, excluir arquivos, botão. E aqui está o botão excluir arquivos. Se eu não quiser, tem tab. Cancelar, botão. É o cancelar, tab. Excluir arquivos, botão. Eu quero excluir, espaço no botão excluir arquivos. Espaço, pressionado, limpeza de disco, diálogo, limpando a unidade, C. Arquivos de otimização de entrega, limpando. Ele fecha a janela sozinho. Cancelar, botão, 0%. Quando terminar ele fecha, volta para onde estava antes. Tem que aguardar, né? Esse tempo varia. Acabou. No meu caso aqui já acabou. Esse tempo para fazer a verificação, para fazer a limpeza mesmo, varia de acordo com o processador e com a quantidade de arquivos a serem limpos. Bem, já vimos o prefetch, já vimos a limpeza de disco. Agora vamos ver dois locais onde a gente pode limpar arquivos temporários. Ah, mas já não limpou ali com a ferramenta limpeza de disco, prefetch? Sim, limpou bastante coisa, mas ainda tem locais que essas duas ferramentas não acessam. Então, é nesses locais que a gente vai. Iniciar R, segura o botão iniciar, pressiona a letra R de Romeu. Executar diálogo, digite o nome de um programa, pasta, documento ou recurso da internet e o Windows abrirá para você. Aqui a gente digita a palavra temp, de temporário, somente até a letra P. M, P. Enter. Desktop list, temp, janela, árvore, modo de exibição de itens, lista, 8463B4D, 3835F42 EAB0BF CC6 e 712 a 5207 SIGs não selecionado 1 de 21. 1 de 21. 21 itens entre pastas e arquivos. É claro que existem os arquivos dentro de cada pasta. Então, a quantidade às vezes é maior. Ou na maioria das vezes é maior mesmo. Bem, qualquer um desses recursos pode ser que a primeira vez que a pessoa vai usar, surja aquela mensagem. Você não tem permissão para acessar esse recurso. Para acessar, clique no botão continuar, mais ou menos isso. Aí normalmente já está no botão continuar, a pessoa pressiona Enter ou barra de espaço e ele abre o recurso. No meu caso aqui não abriu porque eu já acessei algumas vezes esse recurso aí. Bom, temp, eu estou na pasta temp. Ctrl A para selecionar tudo. Tudo selecionado. Shift Delete. Excluir vários arquivos, diálogo, tem certeza de que deseja excluir permanentemente estes 21 itens? Sim, botão Alt mais S. Eu falei Shift Delete, mas pode ser somente o Delete. Bom, ele perguntou, tem certeza que deseja excluir? Tá no botão sim, espaço, vai dar uma mensagem depois. Espaço, temp, arquivo em uso, excluindo 22 itens de temp interrompido 0%, concluído grupo. Tentar novamente, botão Alt mais R, Alt mais R. Bom, é aquele mesmo caso lá do prefetch. Alguns arquivos estão em uso, então o Windows não deixa excluir. O que a gente faz? Uma seta para cima. Fazer isso para todos os itens atuais. Caixa de seleção não marcado, somente leitura. Espaço. Espaço marcado. Seta para a direita até ignorar. Tentar ignorar, botão Alt mais I, Alt mais I.
Espaço. Espaço 3%, 22% janela, modo de exibição de itens lista, desktop K3HQ2MS. Bom, sobrou só aquilo que não pode ser excluído. Ele excluiu o que podia e ignorou aquilo que não podia ser excluído. Vou fechar com Alt F4. Record som de 1. Maravilha. Disk. Agora, outro local de arquivos temporários. De novo, iniciar R. Executar diálogo, digite o nome de um programa, pasta, documento ou recurso da internet e o Windows abrir. Aqui a gente vai digitar %, que é o shift, o número 5. %, seleção removida. E temp, de novo. Ah, mas já não digitou temp? Não, aquele era outro temp, digamos. Agora é outro. Então, vamos lá. %, primeiro % e agora temp. M-P. E de novo %, que é o shift, o número 5. Temp, %. Enter. Estou indisponível. Temp janela. Modo de exibição de itens lista. Árvore. Nível 0. Acesso rápido expandido 1 de 2. Modo de exibição de itens lista. Chips cache 2 de 55. São 55 itens. Para mim tem pouca coisa, até porque eu fiz a limpeza há uns 2, 3 dias, né? Aí de quanto em quanto tempo a pessoa deve fazer essa limpeza? Bem, como é uma coisa que não demora tanto assim, eu normalmente faço uma vez por semana, mas não é que é obrigatório ser uma vez por semana. Cada um vai ver o tempo melhor para si. O que não pode é fazer que nem muita gente que às vezes nem sabe, né? Não é porque não quer, porque nem sabe que deve fazer isso, né? Então a pessoa às vezes fica anos até sem fazer essa limpeza de disco, aí complica, né? Bom, Ctrl A para selecionar tudo. Selecionado. Shift Delete ou Delete, né? Eu vou no Delete. É que eu tenho mania de Shift Delete mesmo. Delete. Excluir vários arquivos. Diálogo. Tem certeza de que deseja mover estes 55 itens para a lixeira? Sim, botão Alt mais. É que é o seguinte, se a gente escolher somente o Delete, ele vai mover os arquivos para a lixeira. Com o Shift Delete, ele exclui permanentemente, tá? Então, por isso que eu quis mostrar essa diferença. Eu normalmente uso o Shift Delete por causa disso, porque se eu já estou limpando, para que eu vou mandar o arquivo para a lixeira, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ESC. Temp janela, modo de... Os arquivos estão selecionados, Ctrl A. Selecionado. Eu vou usar o Shift Delete mesmo, porque aí já não vai nem para a lixeira. Shift Delete. Excluir vários arquivos. Diálogo. Tem certeza de que deseja excluir permanentemente estes 55 itens? Sim, botão Alt mais S. Espaço. Ele vai dar a mensagem... vamos lá, espaço. Espaço, temp janela, modo de descoberto 12.320 itens, 556 MB, preparando-se para excluir de temp descoberto 12.320 itens, 556 MB, grupo, pausar a operação, caixa de seleção não marcado, somente leitura, 0%, 10%. Vou esperar ele terminar. Aqui é bastante coisa. 20%. Tem que esperar. Seja qual for o recurso que a gente estiver limpando, tem que esperar ele 30%. terminar. E o interessante é que quando a gente entra, né? Eu entrei na pasta aqui %, tem 40%. Ele deu uma quantidade ali, acho que 55 itens, sei lá. E por que agora ele está falando 50%. Excluindo 12 mil e poucos itens? É porque ele soma as pastas e o conteúdo de cada pasta. Então dá uma quantidade maior, né? Vamos esperar, daqui a pouco termina. 70%. Provavelmente vai surgir aquela mensagem de que arquivo em uso. 80%. Normalmente surge. Mas nesse caso não tem o que fazer, tem que 90%. ignorar, né? Vamos lá, está terminando. Tentar novamente, botão Alt mais R, Alt mais R. Bom, tentar novamente. É a mesma coisa, a mensagem é diferente, mas ele está dizendo tentar novamente. O que significa que alguns arquivos estão em uso, ele não vai poder excluir. Seta para cima. Fazer isso para todos os itens atuais, caixa de seleção não marcado, somente leitura. Espaço. Espaço marcado. Seta para a direita até ignorar. Tentar novamente, botão ignorar, botão Alt mais I, Alt mais I. Espaço. Espaço. Usar a operação, caixa de temp janela, modo de exibição de itens lista, Alt SHMV2.tmp2 de 2. Sobraram só 2 itens. Alt F4 para fechar. Record som. Bom, e agora o último recurso onde a gente pode fazer limpeza são os recentes. O que significa? Basicamente registro de arquivos que foram abertos, pastas, músicas, documentos. Isso não significa que vai excluir a música, vai excluir a pasta, vai excluir o documento. Não.
vai excluir o registro que ficou, porque toda vez que a gente abre um arquivo, uma música, uma foto, um vídeo, um documento, uma pasta, fica registro dessa ação no Windows. Então, vamos lá. Iniciar R. Executar diálogo, digite o nome de um programa, pasta, documento ou recurso da internet. Recente. Seria a palavra recente sem o E no final. R-C-E-C-E-N-T. Somente até a letra T. Enter. Desktop list, recente janela, árvore, modo de exibição de itens, lista, 01 arquivos para converter não selecionado, 1 de 102. 102 itens para limpar. Lembrando, aqui não vai excluir a pasta, o documento, só vai excluir o registro que ficou de quando eu abri cada um desses documentos. Por exemplo, Ctrl A para selecionar tudo. Tudo selecionado. E o Shift Delete, que aí já não vai nem para a lixeira. Shift Delete. Já foi. Recente. Nesse caso, ele nem pergunta nada, no caso do recente, já excluiu. Tá bom? Seta para baixo, para cima, não tem mais nada. Está vazia a pasta dos recentes. Alt F4. Recorde som. Bem, aqui em termos de limpeza, eu posso dizer que já terminou. Mas tem um outro recurso que no meu caso nem é necessário utilizar pelo seguinte motivo, porque o meu computador onde está instalado o Windows, ele é um SSD, né? Que é uma tecnologia nova para HD, digamos. É uma espécie de HD, mas, digamos, digital, né? Não é mecânico, né? Como os HDs mais antigos, né? Bom, não vou entrar nas diferenças, explicação dessas diferenças aí, porque o áudio vai ficar muito longo e não é o objetivo aqui. Mas para quem usa HD mecânico, né, aí a pessoa tem que saber, né, se o computador dela é com SSD ou é HD mecânico, né? Para quem usa SSD, não é preciso desfragmentar. Para quem usa HD mecânico, sim, é bom desfragmentar periodicamente. Por quê? Os arquivos, basicamente o que é o desfragmentar? Conforme a pessoa vai usando o computador e é HD mecânico, os arquivos vão ficando espalhados ali no disco. Então, quanto mais esses arquivos estão fragmentados, digamos, que é o termo correto, né? Eu falei espalhados, mas seria mais fragmentados. Existe uma agulha que faz a leitura nesse disco. E já que os arquivos estão ali espalhados, fragmentados, essa agulha vai ter que percorrer distâncias maiores para poder encontrar os arquivos. E é claro que isso é tudo numa velocidade inimaginável para a gente, né? Mas não importa, de todo jeito a agulha vai ter que percorrer. Às vezes uma parte de um arquivo está numa parte do disco, outra parte está em outro local e por aí vai. Então isso faz com que a agulha de leitura do disco mecânico percorra uma distância maior, o que vai causar um desgaste maior no mecanismo. Então o que a gente faz? Quando a gente desfragmenta, a gente junta essas informações tudo no local correto para fazer com que essa agulha de leitura, digamos assim, não percorra distâncias grandes. Aí ela não vai, digamos, se cansar, né? Numa linguagem mais popular. Então, eu vou mostrar como que é a questão da desfragmentação, mas no meu caso aqui eu não preciso fazer. Para acessar o recurso da desfragmentação, a gente pressiona o botão iniciar. Iniciar janela, pesquisar janela, caixa de pesquisa. Digita desfrag, até a letra G já é o suficiente. Desfragmentar e otimizar unidades, aplicativo, pressione à direita para mudar a visualização de um nível 1. Lembrando, eu estou usando o Windows 10. Então, seta para baixo. Localizar. É esse recurso que a gente tem que achar. Desfragmentar e otimizar unidades, aplicativo, pressione à direita para mudar a visualização de um nível 1. Enter. Otimizar unidades diálogo. Você pode otimizar suas unidades para ajudar o computador a ser executado com mais eficiência ou analisá-las para saber se precisam ser otimizadas. Apenas as unidades ligadas ou conectadas ao seu computador são mostradas. Otimização agendada ativado as unidades. Bem, Tab. Otimizar botão Alt mais. E Shift Tab. Status lista C. Tipo de mídia, unidade de estado sólido, última análise ou otimização, nunca executada, status... No meu caso está nunca executada porque realmente como eu uso SSD, o SSD não existe agulha fazendo leitura, é uma tecnologia diferente, mais avançada, né? Então, no caso de SSD não precisa. Aqui eu pressionei Tab, Shift Tab só para ver qual unidade está selecionada, né? Para a pessoa poder saber. Tab, otimizar, Shift Tab. Status lista C. Tipo de mídia, unidade de estado sólido. Tudo bem.
Se a pessoa já quiser otimizar, vai com Tab até. Otimizar botão Alt mais U. E aqui pressiona a barra de espaço. E aí ele vai iniciar a desfragmentação. Aí tem que aguardar o procedimento até o final. No final ele vai... É claro que se a pessoa nunca fez isso, dependendo do tamanho do HD e do estado que ele estiver, vai demorar um pouquinho. Então, paciência para fazer essa desfragmentação aí. Vou fechar aqui com Alt F4, porque eu não vou realizar a desfragmentação. E é isso. Aí foram algumas possibilidades. Conforme eu falei, o próprio Windows já oferece algumas boas ferramentas para limpeza e otimização do computador. Espero que esse áudio seja útil. Até o próximo, se Deus assim permitir.